paz do Senhor a todos, que o Senhor nos abençoe neste dia. Gostaria de compartilhar com os irmãos alguns minutos para que possamos fazer o nosso devocional, para que possamos meditar na palavra de Deus para iniciar bem o nosso dia. Eu gostaria de conversar com os irmãos hoje quando o pecado bate à nossa porta, quando o pecado se aproxima de nós, quando a queda se aproxima ao quando de fato pecamos. A palavra de Deus nos mostra que Deus, quando Deus começa a mostrar a história humana nas Escrituras Sagradas, quando Ele começa a contar a história da humanidade, Ele relata a história de dois homens, de Caim e Abel. E quando o pecado se aproxima de Caim, mas vale ressaltar o quanto Deus também amou Caim. Caim, que foi o estereótipo de maldição, de um homem que foi amaldiçoado. Nós precisamos entender que Deus também amou Caim. E antes disso o alertou, antes disso mostrou para ele o perigo que ele estava correndo. No versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, Deus se vira para Caim, após ter rejeitado a oferta dele, e diz assim: Caim, se procederes bem, porventura não serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o teu desejo vem sobre ti, mas tu deves dominá-los. Porque Deus, conhecendo o que estava no coração de Caim, diz para Caim, em outras palavras: Caim, você está correndo um risco grande, porque o pecado está se aproximando de você. Se atente a este aviso, se atente a estes sinais, antes que aconteça o que está no teu coração, o pecado que se aproxima de ti. Porque o fim de um casamento, o adultério, ou uma outra coisa, nunca acontece de maneira repentina. Sempre há sinais, sempre há indícios, sempre há portas abertas para que o pecado venha. Sem que na cabeça daquele homem, na cabeça daquela mulher, aquela ideia já não comece a ser concebida, até de fato ser consumada. Assim, em determinadas áreas da nossa vida, alguém que fica aprisionado a um vício nunca acontece de maneira instantânea, sem que antes haja um início, um princípio, sem que antes esse pecado não se aproxime. Então, que possamos estar atentos aos sinais que o Senhor nos concede, que possamos estar atentos aos avisos. Se nesse lugar aqui, próximo a esse precipício, é perigoso nós cairmos, por que nós vamos nos aproximar até o limite? Por que não nos mantemos num lugar seguro, afastado do pecado, que tão de perto nos rodeia? Que possamos nesta manhã refletir e nos atentar ao caminho que estamos tomando. Se aquele caminho realmente nos conduz à presença de Deus, à proximidade de Deus, ou se aquele caminho está nos conduzindo na direção oposta, na direção contrária. Que esse caminho que estamos tomando está nos levando para longe da graça de Deus, para longe do amor do nosso Pai. Que esse caminho talvez que estamos tomando esteja nos direcionando para os nossos interesses pessoais, e talvez envolvido nisso está uma capa de pecado. Talvez no meio de todo esse nosso interesse, de todo esse nosso desejo, de todo o nosso sonho, talvez material, está nos conduzindo para que possamos proceder de maneira inaceitável, de maneira incorreta diante de Deus. Que possamos proceder bem e sermos aceitos. Que o nosso sacrifício seja aceito diante do Senhor. Porque um sacrifício sendo aceito, Deus não quer de nós coisas mirabolantes. Deus apenas quer uma coisa: que possamos pegar o nosso caminho e direcionar para a presença dEle. Que possamos a cada dia tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, negar acima de tudo as nossas vontades, negar a si mesmo, tomar a cada dia a nossa cruz e segui-lo. Tomar a cada dia as nossas renúncias e segui-lo. Fechar a porta para tudo aquilo que desagrada a Deus. Fechar a porta para o pecado e segui-lo. Porque o Senhor tem um caminho de paz, um caminho de bênção, e não de mal para nós. Que o Senhor abençoe o seu dia e te conduza para a presença dEle.
que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida neste dia. Em nome de Jesus. Amém.